Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre expressões numéricas. A primeira coisa que pode vir à nossa cabeça é o que é que são expressões numéricas. Bem, expressões numéricas são conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas, ok? Que ordens são essas, professor? Bem, esse conjunto de operações pode vir da seguinte forma: com potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. E para resolver essas operações, a gente vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, a gente vai resolver as potenciações e a radiciação na ordem que vim. E segundo, a gente vai resolver em segundo lugar, as multiplicações e as divisões na ordem em que estiver na expressão numérica. E terceiro, a gente vai resolver a adição e subtração na ordem em que elas estiverem na nossa expressão numérica. A gente pode também encontrar esses números dispostos entre parênteses, colchetes e chaves. E quando acontecer isso, a gente vai resolver primeiro quem está dentro dos parênteses, segundo quem está dentro dos colchetes e terceiro quem está dentro das chaves, ok? Que operações que a gente vai encontrar aqui dentro? Essas aqui. Ou seja, a gente vai primeiro resolver as potenciações, as radiciações, segundo, as multiplicações e as divisões na ordem que aparecer, ok, pessoal? E terceiro, a adição e subtração. E se essas operações aparecerem dentro do parênteses, colchetes e chaves, a gente vai resolver primeiro quem está dentro do parênteses, segundo quem está dentro do colchetes e terceiro quem estiver dentro da chaves, ok? Então, para exemplificar isso, a gente tem o seguinte exemplo. A gente tem aqui entre colchetes, a gente tem parênteses, a gente tem a operação de subtração, multiplicação e adição, tá ok? Seguindo a regra, a gente vai resolver primeiro quem? A operação de potenciação e radiciação. Mas analisando aqui, a gente não tem nenhuma potenciação e nenhuma radiciação. Então a gente vai agora para o segundo caso. A gente vai resolver agora segundo quem tem multiplicação e divisão. Olhando aqui, a gente tem uma multiplicação e aqui também a gente tem outra multiplicação e aqui também. Mas como é que a gente vai resolver isso? A gente vai analisar, vai observar aqui que temos essas multiplicações dentro de quê? Dentro de parênteses, ou seja, a gente vai resolver quem está dentro dos parênteses primeiro. Quem está dentro do parênteses aqui? 64 e depois menos 16 vezes 4. A gente vai resolver primeiro 16 vezes 4 e não 64 menos 16, porque a gente tem que seguir essa ordem. A gente resolve primeiro a multiplicação e a divisão, nesse caso aqui. E só depois a gente vai resolver a adição e a subtração, ok, pessoal? Então a gente vai repetir o nosso colchete e vai ficar 64 menos 16 vezes 4. 16 vezes 4, pessoal, é a mesma coisa que 64. Então a gente vai ter aqui 64 mais 48 vezes 10. 48 vezes 10 é 480. Então a gente vai ter aqui 480 menos o 180. Tá ok? Tudo isso dentro do parênteses e dentro dos colchetes. Tudo isso vezes 5, ok? Por que a gente não vai multiplicar esse 5 aqui? Porque primeiro a gente tem que obedecer a regra, ó. É resolver quem está dentro dos parênteses, que é o que a gente vai fazer agora. Ou seja, isso aqui é igual a isso, que é igual ao seguinte. Coloca os colchetes e resolve quem está dentro dos parênteses, porque por causa da nossa regrinha. Ou seja, 64 menos 64
a gente sabe que é 0, não é? Mais 480, a gente resolve quem está dentro dos parênteses. 480 menos 180 é 300. Tudo isso dentro dos colchetes vezes os 5. Agora a gente multiplica por 5? Não. A gente vai resolver agora o nosso segundo caso. Já resolvemos quem está dentro do parênteses. Agora a gente vai resolver quem está dentro dos colchetes. Quem está dentro dos colchetes? A operação que temos é a adição e subtração, ou seja, é ela que a gente vai resolver. Ou seja, isso aqui é igual a 0 mais 300, que é 300 vezes os 5. 300 vezes 5, a gente sabe que é 1.500, ou seja, esse é o nosso resultado, ok, pessoal? Então, ó, só recapitulando, primeiro a gente resolve, se vier somente as operações, a gente resolve primeiro as potenciações e as radiciações na ordem em que estiver. Segundo, a multiplicação e a divisão na ordem que elas estiverem. E em terceiro, a gente resolve a adição e a subtração também na ordem que elas estiverem. E se essas operações aparecerem dentro do colchete, aliás, dos parênteses ou colchetes ou chaves, a gente resolve primeiro quem está dentro dos parênteses, segundo, a gente resolve quem está dentro dos colchetes e terceiro, quem está dentro das chaves. Ok, pessoal? E a aula de hoje é só isso, ok?